Olá, terça-feira, 8 de abril, Dia Mundial de Combate ao Câncer. E as autoridades de saúde reforçam a importância da prevenção. Depois da intervenção do Ministério Público, construção do mercado municipal da Grande Jurema recupera o ritmo. Tatuagem sem dor nem sangue? Será que existe mesmo? Tem assunto polêmico no quadro Por Dentro da Lei. Uma entrevista com o cearense que vai representar o estado em Campeonato Brasileiro de Comédia Stand-Up. Por falar em humor, tem a irreverência do Marmita e as oportunidades de estágio e emprego na região metropolitana. Notícias da Gente começa agora. Aqui se faz. Muita gente tem vontade de fazer uma tatuagem, mas acaba desistindo com medo das agulhas. Pois em Caucaia existe um tatuador que garante a pigmentação da pele sem dor nem sangue. Então só se for com anestesia, você deve estar pensando. Mas também não. Será verdade, hein? O repórter Alberto Gurgel foi ver de perto essa técnica. De desenhista a tatuador, isso mesmo. Eliton Medeiros, ou como é mais conhecido o Tom, hoje faz sua arte em telas vivas, como costuma falar. Foi meio interessante, eu tinha me separado do meu primeiro casamento e estava fazendo os quadros. E nisso que eu estava fazendo os quadros na região do Rio de Janeiro, apareceu um cara tudo tatuado, falou assim: nossa, você desenha bem e tal, eu quero que você me tatue. Aí eu me assustei, né? Falei assim, pô, mas eu nunca tatuei e tal. Ele falou assim, a diferença é que o que você faz é quadro morto e a pele é vivo. Daí eu fui me arriscar. E nisso que eu me arrisquei, eu me encantei com essa tela que a gente tem, que é uma tela viva, que é nosso corpo, a nossa pele, né? E hoje já estão 18 anos aí que eu estou na estrada, tatuando, riscando bastante gente aí. Há 10 meses, Tom se instalou no Icaraí e já expande seus negócios, com a promessa de que a tatuagem não sangre nem dói. Será? Pois é, o cabeleireiro Moura foi o primeiro cliente de Tom e afirma que foi com o tatuador que perdeu o medo de fazer a sua primeira tatuagem. Seguinte, eu tinha medo. Quem me tirou o medo foi ele. Ele disse, não, eu garanto que não vai doer. Então pronto, então vamos fazer. Então quando ele começou a fazer, perdeu todo aquele medo, todo aquele receio. E pessoas acharam bonito a minha tatuagem de escorpião, que veio mais gente para tatuar com ele. A gente, tecnicamente falando, a gente trabalha com a terceira camada de pele. Então ela não tem mais aquele mito de sangramento, tudo mais. E a colocação na mão, de você estar mexendo no outro corpo, você consegue amenizar um pouquinho. Só que isso não serve para mim, né? Que eu por enquanto não tenho essa pretensão ainda. E eu sou meio medroso em questão de agulhas no corpo. Mas eu desmistifico isso com os meus clientes aqui, que eu trabalho muito o reiki em cima do cliente. Eu faço tecnicamente falando, a gente não precisa ter aquela perfuração profunda para segurar a tinta, coisas que antigamente a gente tinha, o pessoal achava que a tinta só ficava na pele depois de sangrar. Hoje não tem isso. Uma das especialidades do tatuador é o realismo. São tatuagens como a do comerciante Cláudio, que fez uma homenagem à sua avó que faleceu. Gostei muito, me tratou super bem. E o procedimento dele, não tenho nem o que falar. Foi ótimo. Um dos grandes diferenciais de Tom é trazer aos seus clientes desenhos únicos, abolindo as famosas pastas de modelos de tatuagens. Tivemos a moda do código de barras, letras japonesas, maoris, então várias escolas. Então hoje em dia o público ele vem com ideia própria, ele quer um desenho exclusivo para ele. Né? Então hoje em dia eu estou vendo muito isso. O pessoal que vem me procurar por tatuagem, não como um tatuador de um estúdio normal, eu venho me procurar por desenhos exclusivos. Aqui tem trabalho.
Moradores da Grande Jurema cobram a conclusão das obras do mercado municipal, que deve abrigar 400 boxes e lojas. O Ministério Público foi acionado por conta do atraso na construção. O resultado foi um novo acordo para a execução dos trabalhos. As obras do mercado municipal da Jurema foram retomadas após a intervenção da Secretaria de Patrimônio, Serviços Públicos e Transportes. Pedir desculpas à população, não pela prefeitura, mas pela construtora que atrasou as obras. E foi necessário que o Ministério Público chegasse junto para que a gente pudesse acelerar um novo acordo. E assim foi feito. E com certeza, até o final do segundo semestre, nós estaremos entregando o grande sonho da Jurema. Ao final da obra, os munícipes serão beneficiados com 344 boxes, praça de alimentação e 56 lojas, que será ocupada pelos feirantes do bairro, cadastrados em fevereiro de 2011. A seleção é uma seleção pública. Logicamente que há um cadastro feito com os feirantes da Feira do Trilho, que nós vamos verificar um a um. E com certeza essas pessoas que já foram cadastradas terão prioridades por conta da questão da espera e do local que está hoje aquela feirinha, que é inadequado para aquele tipo de comércio. Após a entrega, a administração vai ficar a cargo de uma empresa particular, que será supervisionada pelo município. Agora é a hora de avançar, é a hora de entregar ao mercado. Nós fizemos uma visita nas obras e foi constatado que está de vento em popa, as obras estão caminhando, são 344 boxes, 56 lojas, praça de alimentação, digno do povo da nossa Grande Jurema. Você, morador da Jurema, vai ter um ambiente limpo, higiênico, um ambiente para levar até sua família, para fazer as suas pequenas compras e também alavancar ainda mais o comércio do importante distrito da Jurema aqui na nossa cidade. Um morador de Caucaia vai representar o Ceará no Campeonato Brasileiro de Comédia Stand-Up em São Paulo. Ele tem só 20 anos, mas já impressiona pelo talento nos palcos. Veja na reportagem de Renata Paiva. Eu também viajei, porque meus amigos, todo mundo viajou, eu falei, eu vou viajar também. Aumentei as malas, achei tudo pronto, fui viajar, fui para Messejana. Você já pensou em seguir a carreira de comediante? Todo cearense tem um pouco de humor na veia, né? Em Caucaia, um jovem de 20 anos apostou na ideia e deu certo. Paulo percebeu que poderia não só imitar pessoas ou celebridades, mas sim criar seus próprios personagens. Bem, eu comecei bem novo, comecei no colégio, acho que é onde todo mundo começa, no colégio, imitando o professor. Me lembro, eu imitava o meu coordenador. Daí eu imitava ele, daí eu comecei a imitar outras pessoas, e daí eu fui percebendo que o pessoal gostava disso. Então daí eu fui praticando mais para levar isso pro colégio, para levar isso pros meus amigos. Daí que eu percebi que estaria saindo uma coisa legal, e daí eu percebi que eu acho que dá para me ganhar dinheiro com isso aí. Até hoje eu não ganho, mas eu pensei nisso, né? É alguma coisa. A gente decidiu, vamos viajar, vamos pra onde? Interior, Caucaia. A gente foi pra Caucaia. Logo ele começou a se apresentar de uma forma diferente dos humoristas cearenses, sem quaisquer adereços de cena. A minha primeira apresentação foi no oficial mesmo, que eu tive algumas, mas oficial que eu gosto de falar foi no Cuca da Barra do Ceará, com o grupo Toque, do José Sarubi, que é um grupo que eles formam os novos comediantes, enfim, te dá uma noção de como você escrever seu texto e tal, que é o grupo Toque. Eu tinha, não me lembro a minha idade, mas era bem novo, uns 15, 16 talvez, e foi lá, meus primeiros 5 minutos de apresentação foi lá, e foi muito legal, eu gostei muito. O nome stand-up vem do inglês, comédia em pé. O comediante tem apenas um microfone entre ele e o público. O stand-up, ele tem um formato diferente, né? Tem um jeito diferente,
cada 1 minuto você tem que ter 3 piadas, enfim, tem uma regrinha e tal. E já o humor de piada não, o humor é aquela piada que todo mundo gosta, aquela piada popular e tal. Só que no meu caso eu me identifiquei mais com o stand-up, né? Então eu segui nessa vertente. Mas a forma do stand-up da piada tradicional são bem diferentes. Eu acho que nem meio que não se compara muito, mas é bem diferente. Mas são 2 formas válidas de fazer a comédia. O importante é fazer a comédia, o importante é todo mundo rir. Paulo ficou em 2º lugar no Fest Humor Ceará de 2013. Este ano, ele vai participar da 4ª edição do Campeonato Brasileiro de Comédia Stand-Up, que acontece em São Paulo. Para mim é incrível, sabe? Desde quando a gente passou pela votação popular, porque foi assim, foi uma votação popular, os 10 mais votados, de 139 dos 10 mais vão para São Paulo. Então, primeiro, ter ganhado essa parte foi incrível, né? Agora eu vou lá, eu tô com a expectativa não é nem de ganhar, é de mostrar um bom trabalho. E se eu mostrar um bom trabalho, mostrar como é que tá o mundo no Ceará, levar o meu Ceará para fora, a vitória é consequência, sabe? Então, eu tô com isso na cabeça. A gente chega lá, mostrar um bom trabalho, mostrar que o Ceará é sim a terra do humor e vamos ver o que é que dá. No mundo inteiro, hoje é dia de chamar a atenção dos governos e da sociedade para a importância de se discutir o câncer e instituir políticas de prevenção. É um assunto que todo mundo tem, né, Renata, na família, ou alguém próximo que sofra desse mal, uma doença terrível. Hoje é até mais comum do que antes, né? Pois é, por isso a gente sempre reforça. A Renata fez uma reportagem que logo mais você vai assistir, justamente falando disso, né? Da importância de se prevenir, de fazer o diagnóstico precoce, procurar sempre o médico para fazer um check-up, porque a gente nunca sabe. Às vezes é uma doença silenciosa, né? Exatamente. Os médicos falam muito da mudança de hábito, porque o câncer também é prevenção, né? Ele é uma doença que tem, em muitos casos tem cura, mas também ele deve ser prevenido. O câncer mais comum para todos os brasileiros é o câncer de pele. Para as mulheres é o de mama, o mais comum, e para os homens o de próstata. Pois é, e aí você falou nos homens, a gente lembra que homem é ainda mais difícil, não sei porquê, é mais complicado convencer o homem a ir ao médico, fazer um check-up. Fazer o exame, depois dos 40 anos, todos os homens têm que fazer o exame. Eu acho que é meio um preconceito, né, na verdade. E olha só que dado preocupante que eu vou dizer agora, para você ter uma ideia da gravidade desse tema. Estimativas do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, apontam que 20 mil novos casos devem ser registrados somente no Ceará em 2014 e 2015. Em 2015. Por isso, a prevenção. Mas assim, para não assustar tanto as pessoas, conversando com o superintendente clínico do Instituto do Câncer aqui no Ceará, Dr. Reginaldo Costa, ele fala que não precisa, é necessário ter cuidado, ter prevenção, isso é fato. Mas ele fala que não precisa ter tanta preocupação, já que o câncer mais comum é o de pele e tem cura. Né? Tem cura, o tratamento não é uma doença grave, lógico, mas é um tratamento mais... abusa menos da pessoa, menos invasivo como de mama e como de próstata, né? Então, é um número alarmante, 20 mil casos, lógico, mas não precisa ter tanta preocupação, você não vai ter câncer, assim, acho, de imediato, a gente reforça sempre a questão da prevenção. Que é o protetor solar, a gente mora no local, no Fortaleza, o Ceará como um todo, ele é muito quente, né? Então, é importante usar o protetor solar, cuidar da pele, o hidratante, esses cuidados básicos do dia a dia mesmo. E ir ao médico, né, constantemente. Obrigada pelas informações, Renata. E na reportagem da Renata, nós vamos entender mais sobre essa doença e o que fazer quando se descobre que está com câncer. O câncer é, na maioria das vezes, uma doença silenciosa. Muitas pessoas demoram anos para diagnosticá-lo. Em alguns casos, a descoberta é tarde demais. Os mais de 100 tipos da doença comprometem milhares de pessoas em todo o mundo. No Brasil, é a segunda maior causa de morte. O câncer é o crescimento desordenado de células que invadem os tecidos e órgãos, podendo espalhar-se para outras regiões do corpo. Dentre os inúmeros tipos de câncer, o de pele é o mais comum em todo o país. O INCA divulga a cada 2 anos uma estatística relacionada aos períodos de cada 2 anos, né? Para o ano de 2014, que também
corresponde para o ano 2015, existe aí uma estimativa de aproximadamente 570 mil novos casos de câncer a nível de Brasil. Para o estado do Ceará, existe aí uma estimativa de mais ou menos 20 mil novos casos. Para os homens, o tipo de câncer mais frequente é câncer de próstata, seguido dos cânceres de pulmão, estômago, e intestino. Para as mulheres, câncer de mama, seguido de câncer de colo de útero. De acordo com dados do Instituto Nacional do Câncer, com a mudança de alguns hábitos, prevenção e uma vida saudável, a estimativa de 20 mil novos casos da doença no Ceará pode diminuir. Em Caucaia, a população pode se prevenir nos postos de saúde e hospitais do município. Secretário, qual o trabalho de Caucaia na prevenção do câncer? Ele é voltado para a prevenção do câncer de próstata, o câncer de pele, o câncer do colo uterino e da mama, no caso da mulher, e o câncer de boca. Não que as outras espécies de câncer não sejam também assistidas pelo município quando a suspeita se instala. Mas esses têm programas diários, vamos dizer assim, já com metas e tudo, dentro de Caucaia. Caso seja diagnosticado câncer, para onde as pessoas são encaminhadas? Dependendo do tipo de câncer, pode ser para o Instituto do Câncer, pode ser para o CRIO, enfim, a gente diz que vai para a rede de atenção secundária referenciada para o município. A descoberta do câncer, seja ele qual for, torna a vida de um paciente mais delicada. Ana Maria Lima tomou conhecimento há 14 anos que uma de suas mamas estava comprometida com a doença. Eu fui para uma consulta de rotina com a ginecologista e através do autoexame ela detectou. Então, de imediato, ela já mandou que fizesse uma mamografia ampliada e já, graças a Deus, eu tenho plano de saúde e foi assim, como urgência, logo para mastologista. De imediato foi marcado a cirurgia. Graças a Deus, passei todo o processo de químio, rádio, fisioterapia, fiquei com um pouquinho com linfedema, daí porque precisei fazer muito tempo de fisioterapia. Mas, devido à minha autoestima, à minha vontade de viver, graças a Deus, a minha recuperação, até hoje, 14 anos, posso me contar como uma vitoriosa. Por dentro da lei. A lei brasileira tipifica o aborto como crime. Mas, na prática, o procedimento é realizado em ótimas clínicas, com toda estrutura, acompanhamento psicológico e tudo. Desde que a pessoa tenha dinheiro para pagar. Agora, se a mulher for pobre, precisa provar que foi estuprada ou estar à beira da morte para interromper a gestação. Esse assunto polêmico é o tema de hoje do quadro Por Dentro da Lei. Aborto, um tema tanto discutido em âmbito nacional como internacional, toda vez é um fragmento muito capcioso dentro da sociedade. E para tratar sobre esse tema, nós estamos hoje com o Dr. Ismael Aragão para nos mostrar um pouco mais sobre quais são as medidas adotadas, tanto pela sociedade como também pelo poder público, para punir às vezes essas pessoas que fazem essa prática que no Brasil ainda está ilegal. É um tema realmente muito discutido ainda no Brasil, é um tema muito delicado que requer a reflexão de toda a sociedade. Ok. Doutor Ismael, nós vamos para a nossa primeira pergunta. Quem faz é a Edna Pereira, ela é moradora do Tabapuá. Edna, qual é a sua pergunta? Existe pena para quem pratica o aborto? Sim, o aborto na nossa legislação é considerado crime. A gestante que pratica o aborto, ela está sujeita a uma pena de 1 a 3 anos de detenção. O terceiro que participa deste aborto, ele também está sujeito a uma pena que vai de 1 a 4 anos. Agora, se esse aborto não for consentido, se um terceiro pratica um aborto numa mulher e esse aborto não for consentido, aí a pena já é bem maior, é de 3 a 10 anos de reclusão. A nossa próxima dúvida vem da Edilene Rabelo, ela é moradora do Tabapuá. Edilene, qual é a sua dúvida? Para quem se deve denunciar um aborto feito? Quem toma conhecimento de qualquer crime deve imediatamente comunicar à autoridade policial, ou seja, ir na delegacia mais próxima ou procurar a polícia militar se for caso de flagrante. O médico que está no hospital e suspeita que aquela paciente
praticou o aborto, ele também tem a obrigação profissional de comunicar imediatamente às autoridades policiais. Como todo crime, a sociedade deve fiscalizar e deve denunciar. Ismael, nossa próxima pergunta agora vem do Aloysio Ferreira, morador do centro de Calcaia. Vamos conferir a dúvida dele. Doutor, quando o aborto pode ser considerado lícito? Sempre que a vida da gestante correr qualquer risco, o médico está autorizado a fazer o aborto, ou seja, é o chamado aborto necessário. É quando o médico decide salvar a mãe em detrimento da vida do feto. Então, neste caso, não é crime. Outro caso também muito comum são nos casos de estupro. Quando a mulher é vítima de estupro, o médico também está autorizado a fazer o aborto, desde que ele tenha a cautela de pegar a autorização do responsável legal ou da gestante e também se acautelar com 2 testemunhas, porque realmente é um tema que tem que ter o máximo de cuidado e a gente tem que estar sempre vigilante. Ismael, a gente sabe que ultimamente teve uma discussão muito grande no Supremo Federal com relação ao tema aborto. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa discussão para a gente. Como a gente disse anteriormente, é um tema que gera muitas discussões, por ser realmente um tema delicado. O Supremo, recentemente, ele gerou um debate na sociedade a respeito dos fetos anacéfalos, ou seja, aqueles fetos que nascem sem cérebro e que não teriam condições de sobrevivência fora do útero materno. Então, nestes casos, o Supremo também já decidiu que o médico estaria autorizado a praticar o aborto. Tomando um gancho nessa pergunta agora, Ismael, nós vamos para a nossa última pergunta, que vem da Sara Ferreira, do centro de Calcaia, que tem muito a ver com essa discussão do Supremo. Vamos ver. Sara, qual é a sua dúvida? Qual é a diferença entre a liberação e a descriminalização do aborto? Liberação é tornar algo legal, é liberar. Descriminalizar é deixar de ser crime. Então, o aborto, a gente ainda discute a descriminalização e a liberação do aborto. Qualquer um dos temas realmente é muito delicado e requer muito reflexo da sociedade. Então, Ismael, muitíssimo obrigado pela sua participação sobre esse tema tão atual e também muito delicado, como a gente mesmo conversou agora. E para você que acompanha o quadro Por Dentro da Lei, até um próximo dia. É comédia, Mar! A cada semana ele vem com um repertório de piadas diferentes para tirar você do sério. Chegou a hora de se divertir com Marmita. Oi, negada! Tá entrando aí? É comédia, Mar! Mandar um beijo pra todo mundo que tá ligado, agradecer o carinho de você, meu amigo e minha amiga, que nos para na rua, nos cumprimenta e dizendo que tá ligado no Notícias da Gente. Piada de português. Essa aqui tô atendendo aos pedidos que me pediram. A NASA precisou mandar uma nave pro espaço e mandou 3 macacos e um português. A nave subiu, aí o comandante da NASA começou a intercalar. Atenção, macaco número 1. Veja aí o painel de controle, como é que tá. Atenção, macaco número 2. Veja a rota, como é que tá a rota da nave. Atenção, macaco número 3. Cheque aí como é que tá a temperatura da nave, o tempo do espaço. Aí de repente o comandante disse: atenção, português. Português, já sei, dá comida ao macaco e não mexer em nada. Tchau, negada. É comédia, Mar. Emprego Aqui. A Aço Cearense Industrial está com mais de 250 vagas abertas para copeiro e auxiliar de cozinha, auxiliar de expedição, auxiliar de operação de máquina e auxiliar de estoque. Os candidatos devem ter ensino fundamental e, de preferência, ter alguma experiência na área. Os interessados devem enviar os currículos com o nome do cargo no assunto para seleção@açocearense, sem o cedilha.com.br ou entregar na matriz da empresa, que fica no quilômetro 19 da BR-222, em Calcaia. Fique por dentro. A gente costuma reclamar da sujeira da cidade, não é? Pois então, vamos fazer nossa parte, meu povo, exercitar nosso papel como cidadãos. E para fazer denúncias sobre o lixo, é só ligar 3387-8229. Anote também o telefone da Polícia Militar, 3342-1234. Por hoje é só, mas amanhã a gente tem um encontro marcado bem aqui, ao 12:30, com reapresentação às 8 da noite.
Muito obrigada pela companhia. Até amanhã. Terra queimada de fogo, vento que vem lá da praia, atiça a chama de novo, orgulho de um povo. Eu sou de Calcaia. Eu sou do mar, sou da serra, sou fruto da terra, também sou sertão. Dunas de areias, lagoas, Calcaia.